Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Vitor Savarese, no grafite eu sou conhecido como VCT, sou artista visual, pintor, grafiteiro e arte educador. E peço licença para chegar com esse vídeo aí na sua casa e te convido a vir participar dessa nossa pequena conversa sobre o grafite. Vamos lá? Bom, de antemão, é importante dizer que o grafite é um tema bastante complexo e repleto de camadas que permitem que a gente discuta diversas dimensões da nossa sociedade, até mesmo por ele estar no espaço público e ser alvo de diversos interesses, né? Ele também carrega diversas narrativas sobre essa prática e diversas ações que decorrem dessas narrativas, desses discursos. Então, é importante saber sempre quem e por que está se colocando determinada narrativa, determinada visão sobre o grafite. Então, tomando esse cuidado, a gente pode chegar na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1960, lugar e período onde o grafite teve o seu início, como a gente o conhece hoje. É importante lembrar que a cidade de Nova York, nessa época, era uma cidade que passava por uma grave crise social e econômica, e isso acarretava muita violência e muita divisão e desigualdade social, principalmente nas periferias, que eram ocupadas, em sua maioria, pelos descendentes de africanos e pelos descendentes dos povos originários da América, os chamados latinos. Dentro desse contexto, diversos desses jovens começaram a assinar os próprios nomes com spray nos muros e trens da cidade de Nova York. Muitas vezes tentando conseguir um lugar de destaque que era negado para eles, dentro desse contexto periférico, podendo circular pela cidade através dos trens, ou mesmo podendo contestar essa posição marginalizada que eles tinham diante de uma intervenção nos patrimônios privados e públicos da cidade. Conforme esses primeiros escritores começaram a ganhar fama na mídia, ou mesmo entre os outros jovens, a prática do grafite se tornou uma grande febre na cidade de Nova York, ocupando todos os espaços visuais da cidade, desde os trens de metrô, as linhas de trem abandonadas, os muros da cidade. E já na década de 70, já era um problema incontornável para o Estado, ele tinha que debater isso daí, e começaram a surgir as primeiras narrativas sobre o grafite. Eu, particularmente, tenho escolhido contar essa história a partir de uma dimensão de resistência desses povos que criaram o grafite e são os principais responsáveis por disseminar essa prática no mundo, né? Então, para isso, a gente precisa entender que a partir do século XV existiu e ainda existe, né, um projeto colonial de dominação em que a estrutura de pensamento e de poder da sociedade europeia foi estabelecida e imposta sobre os outros povos e sobre as outras sociedades que foram surgindo no mundo, como os Estados Unidos e como aqui no Brasil também, né? Então, dentro disso, eu acho importante pensar o grafite enquanto uma resposta a esses tensionamentos sofridos por essas populações negras e latinas, né? Que construíram o grafite e desenvolveram ele, e também o movimento hip hop, do qual o grafite faz parte, enquanto uma ferramenta de voz, de reivindicação, de resistência, sobrevivência e organização das suas comunidades, né? Possibilitando com que exista uma reconexão com a ancestralidade e um aprimoramento das práticas de convivência e evolução das suas comunidades. Obviamente, nesse curto espaço de tempo aqui, a gente não vai dar conta de falar de tudo isso, mas a ideia central que eu gostaria de deixar é essa ideia de que o grafite está no centro de uma disputa narrativa, de uma disputa das estruturas de poder da nossa sociedade, né? Que ele mexe nessas estruturas a partir do momento que ele está na rua, dialogando ou mesmo disputando esses espaços. O grafite, por ser essa linguagem que nasceu e que se desenvolve na rua, permite que a gente possa ampliar a nossa compreensão sobre o que é a rua, ou o espaço público, né? Eu gosto de pensar ela como a possibilidade do encontro.
um encontro que é permeado pelos atravessamentos da nossa sociedade, pelas estruturas de poder, mas que nem por isso deixa de ser encontro. Pode ser tanto o encontro do embate, da reivindicação, da manifestação, quanto o encontro do diálogo e da troca. Na minha trajetória dentro do grafite, eu tenho tentado abordar os dois lados dessa moeda. Bom, quando a ideia principal é essa de confrontar de forma mais explícita esse projeto de ocupação visual público da cidade, né, muitas questões passam pela nossa cabeça. A principal delas é a nossa segurança, porque só de estar na rua fazendo um ato que muitas vezes não é bem visto pela sociedade, ou até que está indo contra a lei, está questionando essa lei, você já está se colocando em risco pela repressão policial, pela repressão que você pode sofrer dos outros transeuntes que estão na rua, né? Ou mesmo pelos lugares que você vai tentar acessar para fazer essas pinturas. Então, a primeira coisa é tentar minimizar esses riscos, pensar na segurança, fazendo isso rápido e tendo alguma estratégia para chegar no lugar que você vai pintar, observando os melhores horários e as formas como a cidade funciona, ou esse espaço está funcionando ao redor do muro que você quer pintar, né? Então, materiais muito utilizados, no meu caso, são esses aqui, ó, quando eu quero fazer intervenções de larga escala, em curto espaço de tempo, que é um extensor que permite que a gente atinja grandes dimensões do trabalho, um rolinho de tinta, né, ou alguns, dependendo de quantas cores ali você vai pôr também, e dos tipos de traço que você vai usar, e tinta latex, que é essa tinta normal de parede que a gente usa. Por quê? Porque rende bem, é mais barato do que usar spray, e você tem que pensar nisso também na hora, porque muitas vezes essas intervenções não duram muito tempo na cidade, né? Elas também estão sujeitas a serem apagadas. Então não vale a pena você gastar tanto dinheiro ou tanto tempo para fazer uma intervenção grande com spray. Então o latex favorece isso. Aqui no Brasil é muito comum, até porque o spray é muito caro, né? Então pensar em tudo isso é muito importante na hora que você vai fazer esse tipo de intervenção. Enquanto a gente vê algumas imagens, eu queria te convidar a pensar nessas intervenções, pensar o muro para além da fronteira que ele pode ser na nossa cidade, que é uma cidade de muros, no meu caso, que mora em São Paulo, né? E na hora que a gente pode fazer essas intervenções, a gente pode entender o muro como um espaço para além do físico, como um espaço simbólico, de voz também, e de escuta de alguma forma, né? Porque quando a gente se coloca nessa situação de pintar, a gente está sujeito a escutar também tudo que vem ao nosso, na nossa direção. Desde a buzina do carro que passa do nosso lado, a pessoa que vem xingar a gente, até as outras pessoas que vêm trocar uma ideia e falar que gosta daquilo que a gente está fazendo, pessoas que vivem na rua e que podem vir trocar uma outra ideia com a gente também. Então, o grafite feito dessa forma, ele pode trazer diversas outras compreensões sobre o espaço urbano e sobre a cidade que a gente está ocupando, né? Eu diria que esse processo, então, ultrapassa muito a ideia, que eu acho um pouco rasa até, de restringir o grafite à criminalização ou ao embelezamento da cidade, né? O processo é muito mais complexo e as interações que ele proporciona são muito maiores e profundas do que isso. Isso nos leva ao outro lado da moeda, que é quando o grafite é autorizado e pode estabelecer essa troca mais profunda e mais demorada, né? Então, quando eu vou fazer um grafite autorizado, muitas vezes eu sempre penso na ideia da onde eu quero estar e que tipo de troca eu quero estabelecer com as pessoas que vão estar em torno desse grafite, né? Eu foco bastante na dimensão da itinerância, que é essa circulação por diferentes territórios, e também na dimensão da imersão, que é essa troca mais aprofundada de conhecer as pessoas, estar um pouco mais presente no dia a dia delas, e aí sim usar todos esses elementos para poder estabelecer esse diálogo e que vão alimentar o meu grafite e que o grafite possa, de alguma forma, também contribuir para a vida nessas comunidades onde ele vai estar, né? Então, muitas vezes eu penso no grafite aí como um ponto de partida, como um meio, não como um lugar final, não como um resultado. O que está no muro, muitas vezes, é resultado de um processo muito mais profundo e muito maior de troca de saberes, de conhecimentos, de interação e de afeto até. Dentro disso, eu pude visitar comunidades como quilombos, ocupações urbanas, comunidades ribeirinhas, entre outros.
Muitas vezes, nesses casos, eu estava equipado só com uma mochila, que eu estava viajando, e algumas poucas latas de spray. E muitas vezes tive que usar tintas que já tinham nesses lugares, tintas cedidas pelos moradores, que traz um outro tipo de desafio para realizar essas intervenções, né? Eu pude visitar estados como o Pará e o Amazonas, Minas Gerais, Bahia, através dessa pesquisa. E esse processo de viajar e pintar ganhou força quando eu me juntei com outros amigos e criamos um coletivo chamado Grafitrilhas, que pôde desenvolver um projeto em 6 diferentes comunidades do estado de São Paulo, entre elas 3 quilombos, uma ocupação e 2 periferias de grandes centros urbanos. E a gente pôde usar o grafite como uma ferramenta de diálogo, disparador, para poder acessar essas comunidades e, a partir daí, estabelecer as trocas e essa imersão, criando pequenos documentários que retratam esse processo. Esse material está disponível gratuitamente no YouTube, dentro da página do coletivo Grafitrilhas. Vou deixar aqui o endereço para vocês poderem acessar. E te convido a passar por lá para poder ver que, na verdade, assim como a gente pode perceber, que muitas vezes um quilombo tem muito mais de semelhança com uma ocupação urbana ou com uma periferia de grande centro urbano do que a gente costuma imaginar. E era um pouco disso, tudo que eu queria trazer, é bastante coisa, o tempo também não é muito, mas eu acho que deu para tentar instigar a reflexão de todo mundo, que eu acho que é o mais importante. Agradeço pelo espaço e pela escuta de todas, todos e todes. E se você quiser conhecer também um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vou deixar aqui o endereço para vocês, pode me procurar lá. E é isso. Obrigado e até a próxima.